Leitura de Salmos. Salmo 78. O Senhor e o legado das gerações. Você sabia que o seu silêncio sobre os feitos de Deus pode se tornar a apostasia dos seus filhos? Hoje vamos entender como o Senhor nos convoca a transmitir a sua verdade através do Salmo 78. Você sabe o que é apostasia? Apostasia é quando uma pessoa está seguindo a Deus e ela deixa de seguir a Deus. Então, lendo essa pergunta mais uma vez, você sabia que o seu silêncio sobre os feitos de Deus, quando você não dá testemunho a respeito das coisas que Deus faz, pode se tornar a apostasia dos seus filhos? Os seus filhos, quando você não conta a respeito dos feitos de Deus, eles podem apostatar. Apostasia significa se afastar de Deus. Então, hoje, nós vamos entender como o Senhor nos convoca a transmitir a sua verdade. Deus, através do Salmo 78, nos ensina a falarmos a respeito das bênçãos, dos feitos de Deus, das maravilhas que Ele tem feito. Porque contar os testemunhos a respeito do que Ele faz fortalece a fé dos nossos filhos e também dos nossos filhos na fé. Então, nós vamos fazer agora um estudo do Salmo 78. Quem foi que escreveu esse salmo? A autoria do salmo é Asaf. Asaf era o vidente, um levita e um mestre de música. A palavra vidente aqui está no sentido de que ele era um profeta de Deus. No Antigo Testamento você encontra essa palavra, o vidente de Deus. Não significa que ele era um adivinhador, significa que ele era um profeta de Deus. Asaf, ele foi levita e ele era o líder de louvor no templo na época do rei Davi. Ele foi escolhido pelo rei Davi. Nós estamos lendo aqui os salmos e nós vimos que o Salmo 73, o 74, o 75, o 76 e o 77 foram escritos por Asaf, e o 78 também foi escrito por Asaf. E o título original, quando você vai na Bíblia hebraica, sobre o Salmo 78 está escrito assim: Masquil de Asaf. Talvez na sua Bíblia escrita você veja aí no Salmo 78 a palavra masquil de Asaf. O que significa masquil? Masquil é um termo hebraico para um salmo didático ou de instrução profunda, focado em aprender com a história. Então, é isso que é a masquil. Então, masquil é uma instrução, é um ensinamento. Prosseguindo aqui, o contexto da escrita. O salmista, o Asaf, ele faz uma retrospectiva épica. Retrospectiva épica significa fazer recontar os fatos do passado, de uma forma épica, do Egito até o reinado de Davi. Ele começa a contar a história de uma forma épica, ou seja, ele vai falando a respeito das épocas que o povo de Israel passou. E o objetivo é combater a amnésia espiritual. O que é amnésia? É a pessoa esquecer das coisas. O objetivo dele contar as histórias é combater a amnésia, alertando que o esquecimento leva à rebeldia contra o Senhor. Agora vamos ver qual é a estrutura desse salmo. Esse salmo se divide em 5 partes. Na primeira parte, ele trata do dever de ensinar, dos versos 1 ao 8. A segunda parte fala do esquecimento em Efraim, dos versos 9 ao 20. A terceira parte é a providência versus a ira, versos 21 a 39. A quarta parte é o Egito e a ingratidão, versos 40 a 55.
E a quinta parte é a escolha de Davi, versos 56 a 72. Você vê que esse Salmo 78, ele é um salmo que conta bastante a história do povo de Israel. Então vamos aqui para a primeira parte, sobre o dever de ensinar, dos versos 1 a 8. Nessa parte que nós vamos ler, nós vamos ver que não se deve esconder as maravilhas que Deus já fez da próxima geração. Temos que contar tudo que Deus faz para os nossos filhos, para os filhos na fé também. O objetivo de contar é que os filhos ponham a esperança em Deus. Quando você conta os milagres que Deus faz, os filhos, com a história que você contou, com os testemunhos que você contou, eles colocam a esperança em Deus. E existe o perigo, se você não conta, de ser uma geração contumaz e rebelde. Geração contumaz é a geração desobediente. Existe um perigo quando você não fala das coisas que Deus faz. Vamos ler aqui os versículos 1 a 8. Nós vamos usar a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje, que é a NTLH, que é uma Bíblia que tem uma linguagem mais fácil para entendermos a Bíblia. Salmo 78, verso 1. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. 2. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. 3. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. 4. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. 5. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. 6. Para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. 7. Assim eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. 8. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Então você vê, essa é a primeira parte do versículo 1 ao versículo 8, em que Asaf diz: meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que eu estou dizendo. E ele fala exatamente isso, que ele vai falar de Deus, do Senhor, dos testemunhos dele, para contar aos seus filhos, aos seus descendentes, para que todos eles possam ter esperança e fé em Deus. Agora vem a segunda parte, que fala sobre o esquecimento. Nós vamos ler os versos 9 ao 20. E na leitura desses versículos, nós vamos perceber que Efraim retrocedeu no dia da batalha, apesar de armado. Eles ignoraram os sinais no Egito e no Mar Vermelho. Eles passaram por uma afronta no deserto. Pode Deus preparar uma mesa? Aliás, eles lançaram uma afronta contra Deus no deserto. Na verdade, eles lançaram uma afronta contra o Senhor. Quando eles estavam no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, eles se perguntaram: será que Deus pode preparar uma mesa? Por que eles fizeram essa afronta ao Senhor no deserto? Porque eles esqueceram das coisas que Deus tinha feito ao povo no passado. Então, o esquecimento, nós vamos ler os versos 9 e 20, mostra que quando esquecemos das coisas que Deus faz, nós começamos a afrontar a Deus. Começamos a perguntar: será que Deus vai fazer? Começamos a ter dúvida. Toda dúvida é uma afronta a Deus. Quando você fala: será que Deus vai fazer? Você está afrontando ao Senhor. Aqueles que têm confiança no Senhor, eles dizem: eu sei, o Senhor fará, o Senhor já fez, o Senhor vai fazer. Mas perguntar e dizer:
Será que Deus vai fazer? Isso é afrontar a Deus. Vamos ler os versos 9 ao 20. Então, lendo os versos 9 ao 20, os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Vejam só, eles estavam armados com arcos e flechas, e mesmo armados, eles fugiram no dia da batalha. Verso 10, os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. 11, esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. 12, diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. 13, ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. 14. Durante o dia, ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. 15. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. 16. Fez com que nascessem fontes na rocha e que água corresse como um rio. 17. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. 18. De propósito puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. 19. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? 20. É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio? Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Então nós vemos aqui que do versículo 9 até o versículo 20, o povo de Efraim, mesmo estando armado, teve medo de entrar na batalha, teve medo de entrar em guerra. Por quê? Porque os israelitas não obedeceram a Deus. Apesar de Deus ter feito tudo isso, o Asaf, ele conta aqui o que aconteceu no passado, que Deus dividiu o Mar Vermelho, no versículo 13, que durante o dia Deus fazia que uma nuvem cobrisse o povo no deserto, para que eles não fossem queimados pelo calor do sol. Durante a noite, Deus mandava um clarão de fogo, que trazia luz e calor para eles. Deus partiu as rochas no deserto, trouxe água para que o povo bebesse. Ele fez com que nascessem fontes no meio das pedras, no meio da rocha, para que eles pudessem beber. Mas mesmo assim, os antepassados continuaram pecando contra Deus. Lá no deserto, eles colocaram Deus à prova. Eles faziam perguntas a Deus. Eles afrontaram a Deus. Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode fazer aquilo? Veja o 19. Falaram contra ele dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio? Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Então nós vemos que quando esquecemos, o povo recebia os milagres e mesmo recebendo os milagres, ainda ficavam duvidando a respeito do poder de Deus. Parece que eles tinham amnésia espiritual. Deus dava água da rocha, Deus dava comida do céu, e na sequência, quando faltava comida e faltava água, parece que eles tinham amnésia. Eles esqueciam do que Deus já tinha feito no passado e começavam a reclamar. Então, sempre que esquecemos do que Deus já fez, nós focamos no que estamos passando. E quando focamos no que estamos passando, a dificuldade que estamos passando, nós temos uma tendência de questionar: será que Deus vai me ajudar? Lembre do que Deus já fez por você. Lembre das coisas que Ele já fez na vida de muitas pessoas que já contaram seus testemunhos. Deus, da mesma forma que já fez, está fazendo e sempre vai fazer e pode fazer. Ele tem todo o poder. Agora vamos para a parte 3, que fala sobre a providência de Deus
versus a ira de Deus. Nós vamos ler os versos 21 ao 39. Essa parte nos mostra que o Senhor se indigna com a incredulidade, mas abre as portas do céu. O povo buscou a Deus por medo, não por amor, mas a compaixão de Deus os poupou. Então nós vamos ler aqui os próximos versos, o 21 ao 39, que Deus deu a providência. Ele entrou, ele agiu, ele atendeu, mesmo com o povo agindo com incredulidade. Deus, pela misericórdia dele, Deus ficou indignado, ele ficou irado com o que o povo fez, mas mesmo assim, Deus entrou com a providência. Vamos ler os versos 21 ao 39. 21. Quando o Senhor Deus ouviu isso, quando ele ouviu as dúvidas, as afrontas contra ele, Deus ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo, e a sua ira contra eles aumentou. 22. Porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. 23. Porém, Deus deu ordem ao céu, lá em cima, e mandou que as suas portas se abrissem. 24. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem. 25. E assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura. 26. Depois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. 27. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. 28. As aves caíam no meio do acampamento, em volta das barracas. 29. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. 30. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos. 31. Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. 32. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. 33. Por isso ele os destruiu, como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. 34. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. 35. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. 36. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. 37. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. 38. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. 39. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Então aqui, quando nós lemos o Antigo Testamento, o livro, os primeiros 5 livros da Bíblia, nós vamos lembrar que Deus deu carne para eles, eles começaram a comer, comer e comer, sem agradecerem a Deus. Então Deus manifestou a sua ira, porque ele estava trazendo a providência, mas mesmo trazendo providência, eles eram ingratos. Muitos dos que estavam no deserto acabaram morrendo, mas mesmo assim, Deus dava a provisão para eles. Deus trazia a providência e, ao mesmo tempo, castigava o povo, aqueles que eram os mais fortes. Deus fazia, de tempos em tempos, ele fazia o seu julgamento, fazia o seu juízo, ele manifestava a sua ira. Muitos israelitas morreram no meio do caminho pela afronta ao Senhor, mas Deus se arrependia
e dava provisão para eles novamente. Agora vamos entrar na quarta parte do Salmo, que Asaf conta sobre a ingratidão do povo, o versículo 40 até o versículo 55. Nesse texto que nós vamos ler, quantas vezes o povo provocou a Deus no deserto? Quantas vezes o provocaram no deserto? Provocaram a Deus? Quantas vezes eles provocaram Deus no deserto? Não se lembraram do braço de Deus no Egito. E aqui nesse texto que nós vamos ler, Asaf faz a recapitulação das pragas como sinal de poder. Você que nunca leu a Bíblia, lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, a Bíblia fala que o povo de Israel estava como escravo no Egito. Faraó, que era o rei do Egito, não queria deixar o povo de Israel ir embora para que fossem livres. Então Deus enviou 10 pragas contra o Egito, para que, no meio daquelas pragas, eles soltassem o povo de Israel. Na última praga, Deus matou todos os filhos mais velhos, de todos os egípcios e de todos os animais dos egípcios. E quando isso ocorreu, Faraó mandou que os israelitas fossem embora. Então, aqui no texto que nós vamos ler, do versículo 40 ao 55, o Asaf, que é o autor do Salmo 78, ele faz a recapitulação das pragas como uma forma de mostrar o sinal de poder de Deus. Que se Deus já fez lá no passado com os nossos pais, ele continua tendo poder para nos ajudar. Então aqui ele vai falar sobre a ingratidão do povo de Israel. Vamos ler os versículos 40 ao 55. Verso 40. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? 41. Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o Santo de Israel. 42. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. 43. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoan, na terra do Egito. 44. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Aqui no verso 44 é a primeira praga. A primeira praga que Deus lançou sobre o Egito é que os rios virassem sangue, e os egípcios ficaram sem beber água. Tiveram que pedir para que Moisés orasse para que os rios voltassem a ficar limpos para que pudessem beber água. Essa foi a primeira praga. Então ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Versículo 45. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram seus campos. Aqui no verso 45, Asaf está lembrando de mais 2 pragas. Deus mandou a praga das moscas, depois mandou a praga das rãs para estragarem os campos, as moscas para atormentarem o povo. Depois vieram as rãs para estragarem os campos. O povo do Egito pediu para Moisés: ore para que pare essa praga das moscas. Ore para que pare essa praga das rãs. E Moisés orava, parava a praga, mas o faraó continuava com o coração endurecido e não deixava o povo de Israel ir embora. Aí no versículo 46, também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. 47, com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. 48, seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. 49, ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. 50, ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. 51, em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. 52, depois como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito
e o guiou pelo deserto. 53. Ele os guiou com segurança, e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. 54. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. 55. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem nas casas dos seus antigos moradores. Então, esse texto que nós lemos do versículo 40 até o versículo 55, o Asaf está contando que, quando eles estavam no Egito, Deus lançou várias pragas. A praga dos rios virarem sangue, a praga das moscas, a praga das rãs, a praga dos gafanhotos, a praga das grandes chuvas de pedras, que até mataram as ovelhas dos egípcios, o fogo que desceu e queimou os egípcios, e depois, por último, Deus matou o filho mais velho de todos. E depois Deus tirou o povo do Egito, conduziu eles como pastor pelo deserto, até que eles chegaram na terra prometida, que era a terra que eles estavam morando. Então, o Asaf aqui, ele está fazendo um relatório de tudo o que aconteceu com o povo para lembrá-los. Vejam só como Deus é que nos guarda, como Ele cuidou de nós. E esses textos que nós lemos agora, esses versículos do 40 até o 55, mostram o quê? A ingratidão do povo. Asaf está dizendo, vejam quantas coisas Deus fez. E mesmo assim, o povo esquece de Deus. Agora vamos para a última parte, que é a escolha de Davi. Aqui nos versos 56 ao 72, o Asaf vai falar que Deus abandona Siló e escolhe o Monte Sião. Deus escolhe Davi, tirado do curral das ovelhas. Deus, ele prefere a liderança com integridade e mãos peritas. Vamos ler os versículos 56 ao 72. Vamos entender o que era Siló, vamos entender o que é o Monte Sião, vamos entender como Deus escolheu Davi, o que significa Deus escolher Davi, e vamos entender o que é a liderança com integridade e mãos peritas. Vamos ler agora os versos 56 ao 72. Verso 56. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos. Veja, o povo recebeu todas as bênçãos aqui que nós lemos, que Deus lançou as pragas sobre os egípcios, Deus derrubou, conduziu o povo pelo deserto, levou eles até a terra prometida, deu a terra prometida para eles. Agora vem os 56. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos. Eles foram ingratos com Deus. Eles foram ingratos com Deus. 57. E foram desleais e rebeldes como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. 58. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Então Deus não aceita a adoração a nenhum outro Deus. Deus é o único e verdadeiro Deus. Foi ele que deu a vitória a Israel. Então, o povo deveria prestar culto somente a ele. Todas as bênçãos foram recebidas dele, não foram recebidas de nenhum outro Deus. Por isso Deus se irritou contra eles, não aceitou essa divisão. 59. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo.
60. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. 61. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Para entendermos esse texto aqui, o versículo 59, o 60 e o 61, nós precisamos voltar ao livro de 1 Samuel, nos primeiros capítulos. Lá no livro de 1 Samuel, nos primeiros capítulos, nós vemos o nascimento de Samuel. Deus fez que Samuel nascesse e depois Deus disse por meio de Samuel para o sacerdote Eli. Eli era o sacerdote que cuidava da tenda sagrada que ficava em Siló. Siló era o lugar em que Deus habitava. Os sacerdotes recebiam o povo de Israel e apresentavam o povo a Deus em Siló. Então Siló era o lugar em que Deus ficava. Havia uma tenda onde todo o povo era recebido anualmente. E a Bíblia fala, inclusive em 1 Samuel, que Eucana era casado com uma mulher chamada Ana. E essa mulher, Ana, era estéril. Esse casal, de ano em ano, subia para adorar a Deus em Siló. Teve um ano em que Ana ficou muito triste. Então ela orou a Deus e pediu a Deus que desse um filho para ela, porque ela tinha uma competidora. O Eucana, por ela ser estéril, tomou uma segunda mulher chamada Penina, que tinha filhos e filhas. Então Penina, sabendo que Eucana amava Ana, todo ano que iam a Siló irritava ela dizendo: "Você não tem filhos." Chegou um ano em que Ana orou e pediu a Deus um filho. E disse para Deus: "Se o Senhor me der um filho, eu o darei para que seja do Senhor." Deus ouviu o voto de Ana, deu um filho para ela chamado Samuel, e ela consagrou Samuel para ser sacerdote do Senhor. Deus disse por meio de Samuel para Eli: "Todos os pecados que você cometeu." Qual era o pecado de Eli? Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses 2 filhos se deitavam com as mulheres publicamente quando elas iam prestar adoração a Deus, e ainda pegavam a carne que era para ser oferecida a Deus, pegavam as melhores partes e comiam. Então Deus disse assim: "Por causa do pecado dos seus filhos, eu vou fazer com que os filisteus entrem aqui e carreguem a Arca da Aliança." A Arca da Aliança era uma arca onde simbolizava a presença de Deus. Então, essa história que eu acabei de contar, você pode ler em 1 Samuel. Na Bíblia, nos primeiros capítulos, conta toda essa história. Então, voltando aqui para o versículo 59, o 60 e o 61. Quando Deus viu isso, quando Deus viu que o povo era rebelde, que o povo não seguia Deus, Deus ficou irado e rejeitou completamente seu povo. Agora o 60. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. 61. Deus deixou que os inimigos, aqui no caso eram os filisteus, tomassem a Arca da Aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Lá em 1 Samuel, a Bíblia conta que os filisteus entraram, mataram as pessoas que estavam ali e levaram a Arca da Aliança. Quando eles levaram a Arca da Aliança, o Eli estava sentado e foram dar a notícia para ele. Os filisteus invadiram a tenda e levaram tudo. O Eli perguntou: "E levaram a Arca da Aliança?" E disseram que levaram a Arca da Aliança. A Bíblia conta que ele ficou com tanta tristeza que ele caiu e ele partiu o pescoço. E foi assim que ele morreu. Então, versículo 62. Ele, aqui no caso é Deus, Deus ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos.
Então foi isso que aconteceu. Os filisteus entraram em Siló e mataram todos. 63, os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. 64, os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. 65, então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. 66, ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Aqui no 65, você vê que existe uma mudança no tom. Ele fala assim: Deus permitiu que eles fossem mortos, mas Deus, ele nunca deixa o seu povo para sempre sendo abatido. Tem um momento que Deus se compadece. Tem um momento que Deus muda a história por causa da misericórdia dele. Então, 65, então, no meio de todas essas derrotas e desgraças, o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Chegou o momento em que Deus disse: chega. Então, 66, ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. 67, ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim. Efraim era um dos filhos de José. E Efraim recuou da guerra, como nós lemos na parte anterior. Eles estavam armados, mas eles recuaram. Então Deus os rejeitou. Deus recusou a tribo de Efraim. Versículo 68. Pelo contrário, ele escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Judá é o antepassado do rei Davi. Então, quando o Asaf está falando aqui, pelo contrário, Deus recusou Efraim, porque Siló era da tribo dos efraimitas, ficava com o pessoal de Efraim. Então ele está dizendo assim: Deus recusou Siló e Deus escolheu o Monte Sião. O Monte Sião fica na região do sul de Israel, que era onde ficava a tribo de Judá, que era a descendência de onde veio Davi. Então ele está dizendo assim: Deus recusou aqueles que foram desleais e firmou um pacto com a tribo de Judá e passou a ser adorado no Monte Sião, que ele tanto ama. 69. Ele construiu seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. 70. Então Deus escolheu seu servo Davi. Davi é descendente de Judá. Davi, o Monte Sião ficava também na região do sul, que era onde ficava a tribo de Judá. E ele o tirou do curral de ovelhas. Você sabe que Davi era o pastor que cuidava das ovelhas do seu pai. E você sabe, lendo 1 Samuel, no capítulo 16, a Bíblia conta que Deus mandou Samuel ir na casa de Jessé, que era o pai de Davi. E a Bíblia conta que Jessé trouxe todos os filhos dele para apresentá-los a Samuel, que era o profeta de Deus. Mas Deus disse para Samuel: não é nenhum desses filhos que vai ser o próximo rei de Israel. Então Samuel perguntou para Jessé: acabaram seus filhos? Jessé disse: tenho um mais novo, que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse: chama ele. Então Jessé chamou Davi. Quando Davi entrou na casa, Deus disse para Samuel: unge ele vai ser o rei de Israel. Aí Samuel ungiu Davi e depois de algum tempo, Davi se tornou o rei de Israel. O que o Asaf está contando aqui no final desse Salmo 78 é que Deus rejeitou Siló, que era dos efraimitas, que era de Efraim. E Deus escolheu ser adorado no Monte Sião, na região do sul, onde ficava o rei Davi, que era descendente de Judá. Ele tirou a adoração
de Siló para o Monte Sião. Ele escolheu o Monte Sião, porque o rei Davi foi obediente a Deus. Ele foi submisso a Deus. Ele confiou totalmente em Deus. Você conhece a história, que Davi foi aquele que lutou contra o Golias e ele disse: "Eu vou em nome do Senhor". Então, 71. Quando ainda pastoreava o rebanho. Então, lendo 70 mais uma vez. Então Deus escolheu seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas. 71. Quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. 72. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Então você percebe que esse Salmo 78, ele é um salmo que fala a respeito da história das gerações de Israel. O Asaf conta várias histórias do passado para fazer que o povo se lembre de tudo que Deus fez, para que eles permaneçam firmes com Deus. Então, voltando aqui na última parte do Salmo, a escolha de Davi. Deus abandona Siló e escolhe o Monte Sião. Significa Deus abandona Efraim e escolhe Judá, escolhe o rei Davi. Ele escolhe Davi, ele tira do meio do curral das ovelhas, por quê? Porque Davi confiou em Deus. E aqui nós temos uma aplicação prática. Se você confia em Deus, Deus tira você de onde quer que você estiver, para levantar você e derramar as bênçãos dele sobre você. E Davi teve uma liderança com integridade. A palavra integridade vem de íntegro, que significa inteiro. Ele teve uma liderança que ele se entregou por inteiro a Deus. Ele se entregou completamente a Deus. Então nós temos aqui algumas aplicações práticas desse salmo. Primeiro, cuidado com a amnésia, com o esquecimento do que Deus já fez. Relembre os milagres passados para sustentar sua fé no presente. Segunda lição, aplicação prática, o dever do testemunho. Não seja o elo que quebra a corrente da fé na sua família. Ou seja, fale a respeito de tudo que Deus já fez na sua vida. É o dever testemunhar do que Deus faz, para que os filhos, os netos, tenham fé em Deus. E a terceira lição prática, integridade e perícia. Sirva ao Senhor com mãos habilidosas e um coração limpo. Integridade vem de íntegro. Íntegro significa inteiro. Sirva ao Senhor como Davi. Sirva a ele por inteiro. E sirva com perícia. Davi cuidava bem das ovelhas do seu pai. Por isso Deus o escolheu. Ele fala que ele matou um leão, ele matou um urso, ele fazia tudo para defender as ovelhas. Se você faz tudo com perícia, se você faz tudo com cuidado, tudo com o coração dedicado a Deus e sendo inteiro para Deus, é isso que faz Deus trazer a bênção sobre a sua vida. Então, o Salmo 78 fala para termos um legado de esperança. O que é o legado? Legado é uma herança especial, uma herança específica que nós deixamos para os nossos filhos. Então o versículo 4 diz: "Não os esconderemos dos nossos filhos, mas contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor." Salmo 78, verso 4. Devemos contar o que recebemos do Senhor para os nossos filhos, para que eles contem aos nossos netos, para que os netos contem aos bisnetos e que todas as gerações sigam a Deus. E é por isso que, voltando aqui para a primeira tela, nessa leitura de Salmos, do Salmo 78, que nós colocamos esse título, O Senhor e o Legado das Gerações. O legado das gerações são as lembranças dos testemunhos das coisas que Deus já fez. E, voltando para a pergunta do início do vídeo, você sabia que o seu silêncio sobre os feitos de Deus
pode se tornar a apostasia dos seus filhos? Então, hoje, vamos entender como o Senhor nos convoca a transmitir a sua verdade, através do Salmo 78. Nós somos convocados por Deus para falar dos testemunhos que recebemos de Deus para os nossos filhos. Isso os defende, os protege da apostasia. Lembrando, apostasia é quando uma pessoa que confiava em Deus abandona Deus. Ela deixa de confiar em Deus. Ela esquece-se de Deus. Por quê? Quando contamos os testemunhos, defendemos os filhos de serem apóstatas. Protegemos eles da apostasia. Não tenha amnésia espiritual. Lembre de tudo o que o Senhor já fez pela sua vida e conte os testemunhos do Senhor.